Hoje eu vim contar para vocês a história de como eu virei noiva de um bandido. Inclusive, nessa foto eu tinha acabado de ser pedida em casamento. Olha só, o buquezinho, aliança no dedo, toda felizona e iludida, né? Tudo começou quando eu virei cristã e eu estava à procura de um varão. Quando de repente, Satanás não perde tempo, quando de repente apareceu o enviado de Satanás e começou a comentar todas as minhas fotos, me enviar várias mensagens no direct e eu fingi que nem tava vendo. Mas o danado era esperto, conseguiu o contato de vários amigos meus e começou a mandar mensagem pra eles. Pede a mulher pra me responder. Aí meus amigos vai mandar print, responde esse menino por favor que não me deixa em paz. Aí beleza, eu fui lá e respondi ele e falei, o que você quer comigo? Aí ele respondeu assim, você acredita em propósito? Eu falei, sim, eu vivo um. Aí ele falou assim, é porque você é meu propósito, Deus falou comigo. Eu falei, e pronto, espírito da loucura. Deixei ele no vácuo por uns tempos, mas eu sou curiosa, eu fui stalkear ele. Aí eu vi lá no perfil dele assim, coçando direito. Eu falei, continuo na parte 2. Segunda parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. Eu tinha só 17 aninhos quando eu virei noiva e eu ia casar semana passada. Continuando, eu fui stalkear ele e vi que ele fazia direito, estava no último período e ele também era cristão e escrevia muito bem. Eu falei, meu Deus, cristão, advogado, poeta. Daí eu fiquei interessada e resolvi dar uma moralzinha pra ele, né? Conversa vai, conversa vem, conversando por vídeo. Mostrei ele pra minha mãe gostou muito dele, meus irmãos também gostaram muito dele e eu estava amando. Só que a gente morava muito longe um do outro, ele morava em outro estado. Daí, como ele é esperto, ele inventou uma desculpa de que ia vir pregar aqui numa cidade perto da minha. Eu fiquei muito empolgada, né? E falei assim, então passa aqui numa cidade pra gente se conhecer pessoalmente? Aí eu fui contar pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, ele tá vindo aqui pra minha cidade, deixa ele dormir aqui em casa, é bom que eu não preciso dele pagar hotel. Daí minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia. Gente, quando eu vi aquele homem descendo do carro, meu coração acelerou. Ele era lindo, alto, meu Deus. Na mesma noite que ele chegou, ele já tinha combinado tudo com minha mãe e me pediu em namoro no primeiro dia, hein? Terceira parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. Olha que linda, sou eu, né? Continuando, na primeira noite que ele foi dormir na minha casa, ele me pediu em namoro e eu aceitei, né? Porque sou muito difícil. E nisso eu não tinha pedido permissão aos meus pastores pra nada, eles não sabiam, né? Comecei a namorar escondido e um desconhecido. Eu já tinha até comentado com a minha líder espiritual, né? Que eu comecei a conversar com ele, que eu tinha conhecido na internet e tal. Só que aí ela pegou e falou que não era pra me conversar com ele, ela achava melhor não. Só que aí eu continuei conversando e quando ela assustou que não, eu já tava até na minha casa, dormindo, tá namorando comigo ainda. Eu fiz tudo pela emoção e eu pensei, meu Deus, vou deixar eles muito tristes. Aí eu pensei, né, já tá aqui na minha casa, então conta agora de uma vez, vamos saber de qualquer jeito. Aí eu fui contar pra eles, aí que eles disseram, tudo que começa errado, termina errado. Ou seja, me lasquei logo daí. Lembra que eu falei que ele ia dormir na minha casa porque ele ia pregar em outra cidade? Pois então, ele inventou que o pastor morreu, que não tinha como ele pregar mais. Ele ia ficar na minha casa um dia, ele ficou 1 mês e 14 dias. Quarta parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. Na moral, eu tava muito feliz e rindo à toa, ia realizar um sonho. Continuando, a minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia e acabou que ele ficou 1 mês e 14 dias, né? E nesse 1 mês e 14 dias aconteceu tanta coisa que às vezes eu nem acredito que aconteceu isso comigo. Bom, ele apresentava ser uma pessoa muito rica, né? Como ele disse, ele já tinha apartamento, ele passou em concurso, ele trabalhava no Tribunal de Justiça e tava no último período pra ser advogado. Quando ele chegou na minha casa, ele viu que era uma casa bem simples, né? Bem humilde, entendeu? Aí, no outro dia, ele virou pra mim e falou assim, eu achei que você era rica, né? Pelas suas fotos do Instagram. Mas as aparências enganam, né? Mas na época eu postava foto assim, ó. Faz cara de rica. E na mesma noite que ele me pediu em namoro, a gente deu o primeiro beijo. E na hora do beijo começou a soltar um monte de foguete, gente, sério. E a gente tava debaixo da janela da minha mãe. Minha mãe sempre dorme escutando música. Aí tava passando aquele hino lá assim, ó. Ousado amor de Deus, mas de Deus não tinha nada. Quinta parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. Na moral, olha que mulher linda ele tinha do lado. Deu mole, né? Como eu disse, pelo que ele falava, ele parecia ser bem rico. Só que eu comecei a perceber uma coisa, ele era rico, mas não tinha dinheiro não, gente. Não tinha nenhum dinheiro com ele lá quando ele foi pra minha casa. Beleza, né? Diz ele assim que só gostava de comprar em cartão. Só que aí ele disse também, esqueceu o cartão em casa. Poxa, esqueceu o cartão de crédito, cartão de débito, esqueceu tudo na casa dele lá no outro estado. E veio pra minha casa sem nada, né? Só que ele disse que ia fazer transferência bancária. Aí ele desesperou comprar um monte de coisa pra mim, vários presentinhos. Daí ele começou a fazer surpresa, eu me apaixonando mais. E ele sempre pagando os presentes com a transferência bancária, né?
Daí ele começou a conquistar todo mundo. Apresentei ele pros meus pastores, pra minha líder. Eles começaram a gostar dele também, né? Levei ele pra conhecer minha avó. Viajamos, levei pra conhecer minha avó e meu avô. Primeiro namorado que eu levei pra conhecer eles, né? Aí eu comecei a descobrir algumas mentirinhas. Sexta parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. Como eu disse, ele começou a me dar vários presentinhos. Inclusive eu era acordada assim, olha. No segundo dia que ele estava na minha casa, ele fez uma transferência bancária para minha conta de 3.000 reais. Eu falei, nossa, não precisava. Eu fiquei muito feliz, né? Do nada uma pessoa surge e começa a me dar vários presentinhos e dar dinheiro, 3.000 reais. Nunca tinha ganhado 3.000 reais na minha vida. Tá, né? A gente foi se conhecendo, conversando, né? Eu fui me apaixonando mais e ele também falava que tava apaixonado, né, gente? Me amava, tadinho. Desde quando eu comecei a conversar com ele, ele mostrava ser uma pessoa muito crente, e pessoalmente também. Ficava lendo a Bíblia, ele sabe muito de Deus, muito, muito mesmo, as histórias da Bíblia, tudo ele sabe. No quinto dia que ele tava na minha casa, ele falou que ia me dar um iPhone. Ele foi, conversou com o povo e comprou o iPhone, fez a transferência bancária pra eles e mandaram o comprovante. Aí eu fui lá buscar o iPhone, né, toda feliz, ia ganhar um iPhone 10. Fui pegar o iPhone e o moço não quis deixar eu levar o iPhone pra casa. Parte 7 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Gente, vocês estão me chamando de interesseira. Mas aqui, se aparecer um homem rico, crente, advogado, vocês vão querer, não? Será que eu tava com muita expectativa? Da primeira semana que a gente se conheceu, fizemos até ensaio fotográfico, que lindos. Continuando, eu fui lá buscar o iPhone e o homem não quis me dar o iPhone porque ele falou que a transferência de dinheiro não tinha caído. Aí beleza, né? Nem discuti não, fui embora triste. Quando chegou, eu fui perguntar a ele por que o dinheiro não tinha caído. Ele pegou e falou assim que o dinheiro se tornou pra conta dele. E aí eu fiquei sem iPhone. Eu não sou tão sonsa não, tá, gente? Eu comecei a desconfiar de algumas coisas. Eu virei pra ele e falei assim, você tem cara de mentiroso. Voltando lá no primeiro beijo, eu era crente, ele era crente, então a gente decidiu esconder que a gente já tinha se beijado. Por quê? Eu queria fazer corte. Corte é o quê? Beijar só depois do casamento. Só que aí eu menti pros meus pastores e falei que eu queria fazer corte. Só que eu já tinha beijado desde o primeiro dia, entendeu? Aí já começou a mentira. E ele não deixava eu postar foto com ele, nada dele, nem ele postava comigo. Parte 8 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Depois de 2 semanas de namoro, levei ele pra conhecer minha avó. Olha só, viajamos nesse dia e todo mundo lá gostou dele, né? Como sempre, ele conquistando todo mundo por onde ele passava. Ele se apresentou para meus avós como um homem rico, né? Como advogado e tal. E ele disse até que queria comprar um apartamento do meu tio, que era 80.000 reais. Minha mãe estava um pouco apertada financeiramente e acabou deixando o aluguel da nossa casa atrasar. Aí ele, como um bom homem, né? Bom homem rico que ele era, falou assim, pode deixar que eu pago o aluguel e ainda pago 2, que o do outro mês já fica pago. Minha mãe falou assim, tá bom, pode pagar, né? Aí lá vai ele de novo com as transferências bancárias dele, né? Transferiu o valor dos 2 aluguel pra conta do dono da casa. Achamos que o assunto do aluguel tava resolvido, né? Depois de 2 dias aparece o dono da casa lá batendo no portão, até esmurrando o portão, porque não tinha pago o aluguel e falou assim que o menino que tava depositando dinheiro tava enrolando ele, que o dinheiro não caía na conta e deu uma confusão toda. Eu falei, misericórdia. Parte 9 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Vou acelerar um pouco aqui as coisas, porque eu já tô cansada, né? Tá virando novela isso aqui. Continuando, o dinheiro do aluguel não caiu. O dinheiro que ele me deu, 3.000 reais, também não caiu na minha conta. E assim vai, né? As mentiras vão aparecendo. Mas ele sempre tinha uma desculpa, ele mentia muito bem, enganava todo mundo, né? Igual boba lá, acreditando. 15 dias já que ele tava ficando na minha casa e ele foi me pedir em casamento. Esse dia foi o dia do pedido e eu estava fazendo um ensaio fotográfico de noiva e do nada ele chegou lá com um buquê, com aliança e tudo, já tinha combinado com as meninas lá da loja, tudo. Aí eu aceitei, né? Sou muito difícil. Nesse dia que ele me pediu em casamento, ele falou que eu não ia na escola, eu estudava ainda, tava no último período, 3º ano, formei. Ele falou que eu não ia na escola porque ele ia levar pra jantar. Ele falou até no vídeo, né? Inclusive, eu vou deixar nos próximos TikTok o vídeo do pedido de casamento pra vocês verem as palavras dele, como ele tava todo apaixonado e como foi tudo lindo.